liderado um grupo de pesquisa que começou a trabalhar com isso há mais de 10 anos. O estudo de biogás gerado em aterros, o aproveitamento energético desse biogás, vamos dizer assim, a contenção desse biogás em local apropriado para evitar que ele vá para a atmosfera contaminar, tá certo? Isso são algumas coisas que são fruto de pesquisas, tá certo? A própria Chesf nos financiou um aterro experimental, onde, veja, a Chesf, que é uma companhia hidrelétrica e que se utiliza de hidroeletricidade, partindo para a energia renovável, ela já trabalha com biomassa de cana, já trabalha com energia solar e eólica e agora trabalhando com energia proveniente de lixo, tá certo? Então, na prática, esse aterro experimental, que nós fomos financiados pela Chesf, está gerando energia hoje, para o equivalente a uma cidade de 20 mil habitantes, tá certo? E é uma coisa que pode ser vista pela sociedade, pode ser acompanhada. Por outro lado, nossas pesquisas também trabalharam na direção de tratar o chorume, o líquido escuro, que contamina o subsolo. Nós criamos metodologias apropriadas que fossem de fácil entendimento pela sociedade. Então, o que nós fizemos foi desenvolver um programa de pesquisa sustentável do ponto de vista de inserção social, tecnológica e ambiental a sociedades que possam viver com baixo custo de tratamento. Ou seja, tecnologias mais fáceis do ponto de vista operacional, mais econômicas e que tenham o mesmo cuidado ambiental que a gente se preocupa tanto. Professor, teve muito da mídia, né, a questão do lixão da Muribeca, que é instalado em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Por que aquele local foi escolhido, ou seja, a Muribeca, como um local para se instalar um projeto piloto de tratamento de lixo? Esse lixão, o grande lixão de Recife, funcionou ali na Muribeca de 1985 até 1994, quando a Prefeitura do Recife tomou a iniciativa de fazer um diagnóstico da situação de contaminação do subsolo e contratou a Universidade Federal de Pernambuco para fazer esse diagnóstico. Mas ela não queria só o diagnóstico. Ela, além do diagnóstico, ela queria uma solução para que aquele lixão se transformasse num aterro controlado, um aterro sanitário, tá certo? Com tratamentos para tanto o gás quanto para os lixiviados, os líquidos que são gerados ali, que são contaminantes. Então, assim foi feito. Foi a Prefeitura do Recife que tomou a iniciativa de contratar a universidade para fazer um diagnóstico e para que a universidade tivesse uma proposta de solução daquele problema tão grave na época. E qual é o papel do governo na gestão dessa questão do tratamento do lixo? Primeiro porque o lixo, pela Constituição brasileira, Constituição essa de 1988, o lixo ele é de autonomia das prefeituras municipais. Então, o poder público municipal tem a obrigação de tratar o lixo, dar o destino adequado e todas as ações pertinentes a políticas municipais para atendimento dessa questão, desse item. O papel do governo, portanto, não só é de autonomia total sobre esse assunto, certo? Como também de estabelecer metas para alcançar a sociedade do ponto de vista do que falamos antes, de sensibilização, de educação, de aproveitamento, etc. E na prática, o que a gente tem observado é que muitas vezes não é isso que está ocorrendo. Portanto, o que tem que existir nos municípios são políticas próprias do município, tá, para a questão do lixo e que seja respeitada pelos administradores das prefeituras, pelos prefeitos, pelo poder municipal. E não uma decisão pessoal de um único prefeito que resolve qualquer coisa e todo mundo fica calado em cima disso. E nesse sentido fala-se em gestão integrada dos resíduos sólidos. Claro. O que é que vem a ser a gestão integrada? A gestão integrada é um conjunto de ações que parte desde um diagnóstico e você intervém no município a partir de um estudo prospectivo do que está acontecendo com a questão do lixo, identificando as quantidades, a tipologia do lixo. A prefeitura, voltando à questão central, ela deve identificar o tipo de resíduo, as quantidades, como esses resíduos podem ser úteis
do ponto de vista de energia, do ponto de vista de reaproveitamento, do ponto de vista econômico, para vender para outro município, para outro estado, etc. Ou seja, o que existe, o que tem que se pensar é numa bolsa de resíduos, onde o que é resíduo para um é matéria-prima para outro. Criar políticas públicas nessa direção, conscientizar a sociedade e colocar metas muito claras de alcance para 10, para 20 anos, para 30 anos. Não se pode tomar decisões pensando no hoje, nem no ontem, e sim pensando numa escala de tempo muito maior. Os artesãos têm ultimamente usado muito os resíduos sólidos para as suas obras criativas. Como incentivar esse tipo de ação? A arte no lixo, né, chamando assim, ela veio para ficar, porque hoje muitos artesãos usam a matéria-prima deles de uma forma muito barata. Eles conseguem colocar plásticos PET, que tem um preço caríssimo, mas eles se utilizam desse plástico para fazer peças, para fazer inclusive recipientes para colocar o próprio lixo, para fazer obras de arte. Então, na prática, existe uma revolução na área artística. Isso é uma contribuição importante que os artistas nos dão, tá certo? Que é nos mostrar como a arte pode contribuir com o uso do material que pode ser aproveitado. Ou seja, transformar os resíduos em matéria-prima para a arte. Isso é uma coisa fundamental. Quais são os grandes desafios que estão sendo postos para os governos, para a universidade, para os cientistas, para o ser humano de um modo geral nesta área? Você só recicla materiais que você tenha tecnologia para reciclar. Então, entra aí um viés tecnológico. Por exemplo, há algum tempo atrás o PET não tinha mercado. Hoje em dia o PET é usado em roupas. Fibras de PET misturada com fibras de algodão, fazendo casacos, roupas para as pessoas usarem. E tem um preço altíssimo. Por outro lado, o PET é um material que tem maior poder calorífico no lixo. Para onde a gente deve destinar o PET? Para reciclagem, para fazer casacos, roupas, inclusive capas de chuva, fantástico, tá certo? Ou usar para queimar, porque ele tem um grande poder calorífico. Então, você tem o desafio das universidades trabalharem em rede. Não adianta a gente estar pesquisando uma coisa e não criar um mecanismo de, vamos dizer assim, de capilarizar essa informação. A gente tem que divulgar. Nós temos que nos apoiar no que está sendo feito pelas outras universidades, trazer para a nossa e colocar o que está sendo feito na nossa universidade para as outras universidades. Então, trabalhar em rede de instituições de pesquisa é fundamental, porque você não perde tempo em pesquisar aquilo que já está sendo feito por outros. E o último, é você trabalhar nos pilares da solução engenhosa, que é você ter uma solução que tenha sustentabilidade ambiental, econômica e social. Nós não podemos simplesmente importar uma tecnologia que ela é redutora de mão de obra. Por exemplo, o incinerador retira pessoas do local de trabalho. Enquanto que a reciclagem, ela é agregadora, ela multiplica a quantidade de mão de obra. Hoje, só na região metropolitana, nós temos 5.000 catadores de lixo. Tá certo? E olha, de graça, ninguém está pagando eles não. Eles se sustentam. Tá certo? Então, as soluções que os governos têm que pensar não é um acordo entre um prefeito e um empresário. Tem que ter políticas públicas que tenham base clara na sustentabilidade econômica, ambiental e social da solução que a gente vai gerar a partir daqui. Esse é o grande desafio. Professor Fernando Jucá, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa Falando de Ciência e Tecnologia. Também. Muito obrigado.